E aí, riquezas, mais um vídeo para vocês. Hoje é um vídeo bem delicado, mas eu tenho certeza que através do meu relato vocês vão poder refletir bastante. Pode ser que ajude muitas pessoas. Estou aqui com as minhas garotas, ó, Luna e Preta também estão aqui para participar do nosso vídeo. Hoje eu quero te contar um pouquinho da minha experiência com ansiedade. Para quem não sabe, eu sofri bastante tempo com crises severas de ansiedade, foi um momento mais difícil, com certeza mais tenebroso e escuro da minha vida, mas graças a Deus, hoje eu estou livre, nunca mais tive crise de ansiedade. A última crise de ansiedade que eu tive foi em 2020, e desde então eu tenho conseguido vencer a ansiedade todos os dias. E eu quero falar para vocês, compartilhar como tudo aconteceu e como eu estou hoje. Então cola com a gente, não se esquece de deixar o teu like aqui no vídeo, que é muito importante para que o YouTube entregue para mais pessoas esse conteúdo, tá bom? Eu vou aqui mais ou menos resumir para vocês os tópicos do nosso vídeo, para vocês entenderem o que vai ser explicado e o que a gente vai, a respeito do que a gente vai conversar. Então eu vou começar com um resumo de como tudo começou, como eu identifiquei que eu tinha um problema, o que eu fiz, né, tudo que eu pratiquei e como eu estou hoje, tá? Vou tentar resumir o início de toda a minha trajetória. Assim, embora sejam muitos detalhes, eu vou tentar deixar o mais enxuto possível para vocês conseguirem entender as ordens dos fatos e absorverem tudo que eu quero explicar para vocês. Tudo começou por meados de 2017. Eu comecei a ter umas sensações muito estranhas no meu corpo, mas eu não sabia o que era. Eu só comecei a ter um nervosismo, um frio no estômago diante de algumas situações. Isso se prolongou bastante depois de um tempo, porque dependendo da situação que eu estava ou do que acontecia, tudo me deixava nervosa. A simples rotina do dia me deixava muito nervosa, muito nervosa mesmo. E eu fui empurrando isso com a barriga durante, acho que uns 2 anos, mais ou menos, sabe? Eu sinto isso, mas assim, eu jamais imaginava onde eu poderia chegar, não identificando desde o início, né, que eu já estava com um problema. Eu vim morar na China, isso começou no Brasil, eu me mudei para a China, um pouquinho, acho que perto de 2000 foi mais ou menos nessa época de 2017 mesmo, exatamente, em 2017 eu me mudei para a China, e tudo começou a acontecer aqui. Então eu tive um período muito difícil de adaptação, demorei bastante tempo para me adaptar. O ambiente onde eu estava trabalhando, as pessoas às quais eu estava inserida, acabaram desencadeando mais ainda esse episódio de nervosismo, sabe? E eu não sabia o que eu tinha e que tinha um problema. Certa vez veio um pensamento na minha cabeça. Veio um pensamento extremamente negativo, de conflito. E foi aí que as crises de fato, porque eu até então só ficava nervosa, agitada, ansiosa, mas não tinha crises de ansiedade, assim, ativas, vamos dizer assim, né? E foi com um pensamento negativo que me deixou em conflito, e esse pensamento eu deixei ele entrar e mergulhei nesse pensamento, querendo vasculhar, entender, e foi aí que o inferno na minha vida começou. Então eu já estava inserida num ambiente totalmente tóxico, envolvida com pessoas que me deixavam extremamente ansiosa e nervosa, e aí eu comecei a ter os episódios contínuos de pensamentos horrendos. Tudo que é pensamento que vocês podem imaginar se passava na minha cabeça. Então, assim, tudo que era tipo de pensamento que eu era louca, ou que eu ia ficar louca, que eu nunca mais ia ser a mesma pessoa que eu era, nunca mais ia ser normal, ou normal não, estar bem, eu nunca mais iria ficar bem. Tudo que é tipo, pensa nos piores pensamentos aí possíveis que tu já teve e triplica. Era assim que vivia a minha cabeça constantemente. E aí começou a vir os resultados, né, os reflexos no meu corpo. Eu comecei a sentir muito tremor. Antes de dormir eu ficava extremamente agitada, nervosa. Então assim, eu ficava tremendo.
eu vomitava, me dava frio, me dava calor e os pensamentos ainda mais fortes na minha cabeça. Eu comecei a ter problemas gástricos extremamente sérios. Eu emagreci quase 15 quilos em um mês, mais ou menos. Eu estava horrível e eu estava com a minha cabeça extremamente, como é que eu posso dizer para vocês? Louca, confusa. Era assim que eu estava. Além dos problemas gástricos que eu comecei a ter muitos problemas também infecciosos, eu comecei a ter muita infecção. Então, meu corpo ele entrou num estágio inflamatório muito grave. Eu comecei a ter muito problema de infecção em tudo, olhos, na parte feminina, tudo que era infecção saía em mim. E aí começou também as dores musculares. Então, gente, eu não vivia, eu estava literalmente quase que vegetando, porque assim, eu não conseguia mais viver normalmente. Era dores no corpo todo, era o vômito constante, a cabeça pesada, eu não dormia mais. Esses tremores, imagina, essa crise, né, esse estado de nervosismo, ele piorava com a partir do momento que eu dava mais vazão a esses sentimentos, porque daí vinha, né, o pensamento, eu alimentava o pensamento, obviamente eu sentia no meu corpo, né, o reflexo, a sensação, começava os sentimentos a aflorar, e aí virava um ciclo vicioso infernal, porque vinha o pensamento, eu sentia no corpo e o meu corpo reagia. Via o pensamento, eu sentia no corpo e o meu corpo reagia. E eu cheguei num estado que eu pensei em tirar a minha própria vida, porque eu não via mais solução, eu não via mais para onde correr. E foi aí que uma vez eu participei de foi um campeonato de futebol, e assim, eu jogava futebol na época, eu sempre joguei futebol, gosto muito, inclusive, e eu fui participar de um campeonato, e eu fiquei tão estressada com o ambiente, aquela atmosfera de competição, que eu tive um ataque de pânico no meio do jogo, sabe? Então me tiraram do campo, eu fui para o hospital, fiz remédio na veia e aí tudo começou. Então eu comecei, através disso, a pesquisar o que era aquilo que eu estava sentindo, porque até então eu não sabia que eu estava tendo problemas com ansiedade, eu fui descobrir depois. E aí eu fui pesquisar, fui atrás de informação, falei, cara, eu acho que eu estou tendo crise de ansiedade, eu acho que eu estou passando por esse problema. Eu moro na China, para quem não sabe, aqui as questões psicológicas são tratadas de uma forma extremamente diferente. E extremamente diferente mesmo, eles estão muito atrasados em muitas questões, para vocês terem noção, ainda tem tratamento de choque aqui na China para depressão, para vocês terem uma ideia. E foi na época, mais ou menos, da pandemia, assim, que começou mais essa questão mais forte, mais contínua, de crises todos os dias. E o meu marido estava numa situação financeira extremamente difícil e nós não tínhamos dinheiro para nada. Então, sim, eu pensei em ir ao médico, eu pensei em contratar um psiquiatra, alguma coisa do tipo online, mas eu não tinha dinheiro nem para comer, quem dirá para me tratar emocionalmente. Então, não era uma opção para mim. Mas sim, eu pensei, eu iria ir se eu tivesse dinheiro na época, mas eu não fui por esse motivo. Então, como foi que eu consegui vencer esse problema, essa fase extremamente dolorosa e difícil da minha vida? Primeira coisa que eu fiz foi entender o que eu estava passando, foi entender qual era com quem eu estava lidando, qual é o problema que de fato eu tinha. Embora eu não tivesse um diagnóstico profissional, eu estava completamente ciente que eu estava com problema de ansiedade, com base em todos os relatos que eu ouvi, médicos, né, que eu assistia conteúdo bastante no YouTube. Eu fui entender o que estava acontecendo com a minha cabeça e fui entender o que estava acontecendo com o meu físico, porque estava tudo interligado, né? E, gente, essa fase foi a fase mais, assim, horrível da minha vida, onde eu pensei que realmente era o meu fim, que eu ia findar dali, que eu não ia conseguir me reerguer, porque eu sofri demais. Eu nunca imaginei que um ser humano pudesse sofrer no nível que eu estava sofrendo. Eu falei, cara, não é possível, só eu estou vivendo isso. Não é possível que outra pessoa esteja passando a mesma coisa que eu, porque eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha força física para levantar da cama. De tão fraca que eu estava, tanto emocionalmente como fisicamente, eu estava de cama, eu não conseguia fazer mais nada.
mais nada mesmo. Então, daí, pesquisando, fui lá, entendi o que estava acontecendo comigo e fui partir para um plano, né? Partir para um plano de ação. Bom, o que eu tenho na minha mão como ferramenta para que eu possa vencer essa situação? E a única coisa que eu tinha era a minha fé. Eu sou cristã e aqui na China, né, eu nunca deixei de congregar mesmo online, então eu tinha orientação, tinha as pessoas, né, do meu ciclo espiritual, era a única coisa que eu tinha. Eu falei, se é isso que eu tenho, e é a melhor coisa que eu poderia ter, então eu vou usar das armas da fé para mim vencer isso. Com a ajuda física, eu fui no médico, né, físico, para tratar as questões que eu estava tendo de saúde. Consegui fazer isso, graças a Deus, e comecei a ver muito conteúdo no YouTube sobre mentalidade e comecei a usar a minha fé. Então, o que eu comecei a fazer? O que foi de fato que eu fiz que mudou completamente a minha vida a partir desse momento? Duas coisas. A primeira coisa, eu mudei o meu cenário. Gente, vocês não têm noção do que eu fiz. Parece loucura, mas foi o que mudou, transformou a minha vida até hoje. Eu mudei o meu cenário. Eu identifiquei tudo que era gatilho, desde os gatilhos mais altos até os mais baixinhos, que às vezes a gente nem dá bola. Eu identifiquei tudo. Eu fui atrás, eu vasculhei, eu me olhei, eu enxerguei dentro de mim o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Então, se eu tinha determinado pensamento, eu pensava, cara, da onde que tá vindo esse pensamento? Por que eu tô tendo esse pensamento? Eu rebati o pensamento. Eu comecei a rebater o pensamento. E aí, o que acontece? Eu comecei a entender, a olhar para dentro de mim, a observar minhas reações e observar os gatilhos. Eu eliminei tudo. Eu fiz uma limpa na minha vida. Eu saí das redes sociais, que era uma coisa que me dava muito gatilho. Eu simplesmente me afastei de todo mundo, até das minhas amigas do Brasil, enfim, de algumas amigas aqui da China, eu me afastei, eu me isolei. Eu me afastei de todo mundo. Eu saí do emprego que eu estava, que me fazia muito mal emocionalmente. Fiquei totalmente na dependência de Deus e do meu marido, né? Saí do trabalho, abandonei todas as amizades, saí das redes sociais e eu me isolei. E aí começou a minha luta. Então, depois de ter mudado o meu cenário, a segunda coisa que eu fiz foi reprogramar a minha mente. E, gente, é sério. Reprogramar a mente não é fácil. Tem várias ferramentas para que tu venha conseguir fazer isso. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, mas foi o que resolveu a minha vida. Através da minha fé, tu pode usar a tua fé, tu pode usar as ferramentas que te cabem. Ah, Stephanie, eu tenho o meu psiquiatra, tenho o meu psicólogo. Gente, vocês têm que usar a ferramenta que vocês acreditam que é o melhor para vocês. Querem unir os dois, querem um, querem outro, aí é a escolha de vocês. Como eu expliquei, na minha situação, na minha ocasião, a única coisa que eu tinha era a minha fé. Então era aquilo e mais nada. Então eu usei a palavra de Deus, eu reprogramei a minha mente. Então foi assim, gente, uma coisa de louco. Eu contando aqui, parece esquisito, mas foi o que aconteceu de fato. Vinham os pensamentos que eu sabia que eram os principais gatilhos para me fazer ter as sensações no corpo e com as sensações me dar o medo e desencadear a crise de ansiedade. Eu comecei a reprogramar esses pensamentos. Então, por exemplo, eu usei a Bíblia como base. Então, se vinha um pensamento, tu não vai conseguir, na Bíblia fala, tu vai. Então eu pegava e eu, não, então é nisso que eu vou crer. Eu vou conseguir. Ah, se, por exemplo, vinha um pensamento, porque tu vai ser assim, vai ser assado. Como que eu sou diante da palavra de Deus? O que Deus diz a respeito da minha pessoa, do ser humano? Então é nisso que eu vou crer. Eu coloquei na minha cabeça o seguinte, só existe duas vozes no mundo. A voz de Deus e a voz do mal. Então, assim, qual voz eu vou ouvir? A voz que me traz sensações ruins, que me traz medo e que me dá ansiedade, ou a voz do alto, a voz que eu estou me alimentando através da palavra de Deus, que é o que me traz alento e me traz refrigério. Então, eu decidi ouvir somente a voz que me trazia o alívio, o bem-estar.
Ah, então quer dizer que tu só começou a dar ouvidos às coisas positivas e isso funcionou? Negativo. Eu comecei a fazer isso, foi o primeiro passo que eu dei na reprogramação da mente. Depois eu comecei a lutar contra os meus próprios sentimentos. Não é porque eu estava rebatendo os pensamentos que eu ainda não tinha sensações do meu corpo, e esse era o ponto. Eu ficava apavorada com as reações do meu corpo e as sensações que eu sentia. E eu comecei a anular isso. Então, por exemplo, quando eu ia dormir à noite, eu tinha muita dificuldade, porque eu vomitava, eu ficava nervosa, dava frio no estômago, quente, frio, ficava calor, aquela coisa, né? Eu não. Mesmo eu sentindo isso, mesmo eu estando com dificuldade de dormir, eu vou dormir. Se não for hoje, vai ser amanhã. Olha a diferença. Então, quando vinha outrora pensamentos e à noite, nossa, tu não vai dormir, tu nunca mais vai dormir, e agora tu vai ficar... E eu ficava naquilo, eu alimentava, ia para um pensamento que ia pro outro e pá, dava crise de ansiedade, eu ia até de manhã vomitando. Eu comecei a rebater, não, tudo bem. Eu posso estar sentindo frio, posso estar sentindo calor e posso estar sentindo esse nervoso, mas eu vou dormir. Pode ser agora, não sei, pode ser amanhã, mas eu vou dormir. Porque eu dormia antes. Então, olha só, às vezes eu ia até 3 horas da manhã rebatendo os pensamentos. Ninguém via, ninguém sabia, mas eu tava lá lutando. Porque, gente, eu peguei uma raiva da situação. Eu falei, eu não era assim. E eu não aceito hoje ter me tornado isso que eu me tornei. Eu não aceito essa situação. E eu me revoltei. Eu falei, não vou dormir hoje, mas amanhã eu vou. Loucura total. Quando eu ia dormir, quando eu ia comer alguma coisa, eu vomitava, né? Nada parava mais no meu estômago. E aí, toda vez antes de comer, eu pegava e consagrava o meu alimento a Deus e falava, olha, meu Deus, foi o Senhor que criou esse alimento. E esse alimento, ele tem que me trazer os nutrientes que eu necessito e eu preciso me alimentar para ficar bem. Então, eu estava sentindo ânsia de vômito, estava gorfando, mas eu estava colocando aquelas palavras dentro de mim. Vomitando ou não vomitando, eu estava crendo naquilo que eu estava falando. E, gente, foi batata. Eu fiquei, acho que foi uns meses de luta e não foi fácil, não foi uma semana. Foram meses eu sentindo, eu ainda tendo dores, eu ainda tendo problema de saúde e eu reprogramando a mente e o ambiente eu já tinha mudado, como eu falei para vocês, firmezinha lá, estava isolada, lutando comigo mesma. Lutando contra os pensamentos negativos, lutando contra as sensações do meu corpo e permaneci. Qual é o ponto aqui? Ah, Stephanie, eu já tentei e não consegui. Impossível. Sabe qual é a única forma de tu não conseguir? Se tu desistir. Não tem como tu decidir mudar o teu cenário, tirar os gatilhos e reprogramar a tua mente, se apegar no lado espiritual, se vocês têm fé ou não, isso, né, com vocês. Mas se vocês decidirem fazer isso e permanecerem, perseverar nessa atitude, nesse novo estilo de vida, não tem como dar errado. Só a única diferença das pessoas que conseguem para as pessoas que não conseguem é que umas desistem e outras não. E eu não desisti, eu fiquei ainda vomitando por meses, eu ainda fiquei com dor no corpo, tendo problema de saúde por meses, mas eu não desisti. E foi como, gente, como se tivesse uma nuvem carregada em cima de mim, e do nada ela se dissipou a ponto de eu nem perceber. Quando eu fui olhar, eu já não estava mais nervosa. Nisso, eu já não estava mais sentindo as sensações no corpo. Nesse meio tempo que eu reprogramei a minha mente, eu fui fazer atividade física, eu fui estudar. Então, como eu saí das redes sociais, me isolei, eu comecei a investir o meu tempo em coisas que iriam me beneficiar intelectualmente, espiritualmente. Então, eu usei desse tempo livre realmente para investir em mim, para ter mais tempo sozinha comigo mesma e entender as minhas questões do passado, entender o que acontecia lá atrás, que também me dava gatilho hoje no futuro, né? Então, foi um momento crucial eu ter me isolado, eu ter realmente mudado o meu cenário e reprogramado a minha mente, porque isso mudou a minha vida em todos os sentidos. Como que eu estou hoje, então? Eu comecei a ter problemas de ansiedade leve em 2017 e a última crise de ansiedade que eu tive foi em 2020. 2020 foi a última crise de ansiedade que eu tive. Eu nunca mais tive ataque de pânico, foi uma vez só.
Mas as crises de ansiedade, vômito e a tremedeira, aquelas coisas horríveis, eu nunca mais tive problema com isso. Depois que eu segui esses 2 passos que eu falei para vocês. Mudei o cenário e reprogramei a minha mente, né? Sendo constante, perseverando. E, gente, quando tu entende da onde que vem os pensamentos, porque vocês vão entender. Se vocês parar para analisar, para vocês, se vocês começarem a praticar o autoconhecimento com vocês, com as ferramentas de vocês, seja com a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, do teu pastor da tua igreja, com as ferramentas que vocês tiverem, se vocês praticarem o autoconhecimento, vocês vão ver que vocês vão entender tudo o que se passa com vocês. Tu tendo conhecimento sobre isso, tu tem como usar ferramentas para lutar contra isso, sabe? E através do conhecimento, através do autoconhecimento, eu simplesmente peguei a minha mente de volta. Hoje eu tenho controle. Eu tenho controle das minhas emoções, eu tenho controle dos meus pensamentos. Quando eu digo tenho controle dos meus pensamentos, eu não tenho controle do que vem ou deixa de vir, saca? Mas eu tenho controle de aceitar ou não aceitar. Eu sei exatamente os gatilhos que me fazem mal. Então eu mudei meu estilo de vida completamente, minha forma de pensar e ver o mundo também. Hoje eu me agarrei com Deus mais do que, né, nesse período, e hoje continuo agarrada com Deus mais do que em qualquer outro momento da minha vida, porque foi Ele que me salvou do fundo do poço. Eu só não me suei, porque na época meu marido ia viajar, ficar acho que 1 semana fora, e aí eu tava programando de fazer isso no período que ele ia viajar e eu ia ficar sozinha. Eu só não tirei minha vida porque Deus enviou a mãe de um colega de trabalho do meu marido para ficar comigo essa semana. Ela, não, eu vou ficar com a Stephanie e a Stephanie não vai ficar sozinha. Aí ela cozinhava para mim, ela lavava a roupa para mim, porque eu fiquei de cama, eu não tinha condição de levantar. Eu só não tirei a minha vida porque ela estava lá durante essa semana, que era o período que eu ia ficar sozinha. Mas para tu ver, né, olha o nível que a gente chega. Então, Deus me tirou dessa situação, foi a minha fé e eu agi. Mesmo se eu tivesse a minha fé e eu não tivesse tomado uma atitude, eu não tivesse pegado a responsabilidade de viver para mim, eu não teria conseguido. Porque a Bíblia sozinha não vai fazer milagre, o médico não vai fazer milagre, os remédios não vão fazer milagre. A decisão de sair dessa situação está nas tuas mãos. E a partir do momento que tu decide que tu vai mudar de vida, que tu vai sair dessa situação, tu vai ver que tu vai conseguir encontrar as ferramentas necessárias para te ajudar nisso. Então, sim, a ansiedade tem cura, tem como tu ter um estilo de vida diferente, tem como tu ficar saudável mentalmente. Eu sou testemunha viva disso, então vim aqui contar o meu relato para vocês. Como eu disse, hoje eu tenho controle sobre os meus pensamentos, sobre o que eu aceito ou não aceito, sobre as minhas emoções. Hoje eu consigo entender o que me faz mal e o que não faz. Então eu consigo, se eu vejo que eu estou pendendo muito para uma determinada situação que está tirando minha paz emocional, ou então está me levando para um lado que eu sei onde vai dar, eu corto, eu elimino, eu não quero nem saber o que vão pensar, o que vão achar, porque foi a maneira que eu consegui achar para poder me proteger a minha mente, blindar a minha mente. Então eu tenho certeza que se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, quiserem tirar mais dúvida, podem me chamar lá no meu Instagram. Meu Instagram está aqui no perfil, aqui na minha bio do YouTube. Vocês podem me chamar lá, podem conversar, podem me adicionar no WhatsApp. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita figurinha boa para trocar e a gente vai conversar bastante a respeito, tá bom? Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!